A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos continuar nossos estudos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do profeta Zacarias. Já estamos quase no final deste livro. E aqui nos fala sobre a restauração de Israel. Nós já vimos quantas profecias houve a respeito daquele povo, o que aconteceria nos tempos deles e também no tempo futuro, tempo que ainda está para vir. No primeiro versículo deste capítulo 12, Zacarias nos fala a palavra que Deus colocou em sua boca. E ele inicia esse versículo dizendo: peso da palavra do Senhor contra Israel. Esse peso é um juízo, é uma sentença. Tem versões da Bíblia que inicia assim: sentença da palavra do Senhor contra Israel. Nessa minha tradução aqui vem essa palavra peso, mas seria a mesma coisa, é um juízo. Então, que Deus está falando do que aconteceria com o povo de Israel. E ele aqui está como que se apresentando. Zacarias está fazendo isso no nome do Senhor, mas apresentando realmente quem é o que fala. Aí ele diz: fala o Senhor, o que estendeu o céu, que fundou a terra, que formou o espírito do homem dentro dele. Ou seja, fala aquele todo-poderoso, soberano, aquele que fez todas as coisas. E quando ele fala, sua palavra não torna vazia, mas ela se cumpre, porque ele cumpre a sua palavra. E vimos a grandeza como Zacarias apresenta Deus aqui. Ele é retratado como criador do céu, da terra, de todas as coisas e do espírito do homem. Nós sabemos que quando Deus formou o homem, soprou em suas narinas o espírito de vida. E ele, falando com seu filho, com o Espírito Santo, porque ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E este Espírito que foi colocado em nós, ele tem agora o livre-arbítrio de escolher o que quer, o que quer, deseja crer, o que ele deseja fazer, e que nós possamos fazer a boa escolha, nós possamos desejar fazer a vontade de Deus. E aqui, então, a gente vai ver, neste capítulo, que Zacarias fala do julgamento que haverá sobre todas as nações que estiverem contra Israel lá no final dos tempos, no final da grande tribulação. Vamos, então, ver o que nos diz o versículo seguinte. Fala que Jerusalém é um cálice de tontear. Seria para a sua época, era para a sua época e será para o futuro e é para a nossa época também, atualmente, porque é inexplicável uma nação que esteve 2000 anos espalhada entre todas as nações que pudesse agora voltar para a sua terra e tornar a ser um povo. E mais ainda, depois de 2000 anos, este povo não tinha perdido as suas raízes, os seus costumes, a sua língua. Isso é algo assim impossível de acontecer para qualquer nação que é subjugada por outra, porque em 2, 3 gerações
eles já vão assimilar os costumes, a língua daquele outro povo. Mas Israel não. Israel se guardou e guardou a sua, eu posso dizer assim, a sua nacionalidade. Porque quando eles voltaram em 1948 para a sua terra, eles voltaram a ser uma nação diferente. Isso deixa todo mundo tonto, como diz a palavra, sem poder explicar. E aqui no versículo 2, Zacarias já estava profetizando sobre isto. E o que ele disse? Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. E vimos que realmente as coisas estão se encaminhando para o cumprimento desta profecia. Meus queridos, nós estamos assim, ó, às portas da volta de Jesus. E no que a igreja for arrebatada, iniciará a grande tribulação. E todas as coisas acontecerão, infelizmente, para o povo de Israel, porque eles não conseguiram entender que Jesus Cristo era o Messias que eles tanto aguardavam. E Deus aqui anuncia nesse versículo que a cidade de Jerusalém será cercada por muitas nações, mas ele fará com que Jerusalém seja um cálice de tontear mesmo, como diz o versículo, para todos os povos, porque estando todo aquele exército em volta de Jerusalém, Jerusalém não será destruída. Glória a Deus. O Senhor prometeu que Jerusalém seria restaurada e que reconheceria Deus como seu único Deus. No versículo 3, ele nos fala que naquele dia, esse grande dia da grande tribulação, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Além de ser um cálice de tontear, também Deus vai fazer com que Jerusalém seja como uma pedra muito pesada. Todos aqueles que tentarem levantá-la ou tentarem retirá-la do lugar serão feridos gravemente. Isso aqui, o Senhor está falando sobre as nações que vão rodear ali Jerusalém e que elas serão exterminadas pelo poder de Deus. Jerusalém, então, ela, como disse ali no versículo anterior, ela será restaurada. Deus cuida de seu povo, mesmo quando tem que puni-lo. Este povo teve tantas oportunidades. Nós, lendo a Bíblia, a gente vê desde o início quantas oportunidades Deus deu para Israel. A maneira como tirou-os lá do Egito, a maneira que transportou eles durante aquela jornada até Canaã, mas eles parece que não entendiam que Deus os protegia, porque eles chegavam no lugar e absorviam os deuses daquela nação. É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Nós ficamos admirados com isso, mas vamos pensar bem. Nós também não vimos acontecer isso em nossos dias?
todas as coisas que estão acontecendo em nossas volta, que estão prenunciando a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, e as pessoas não reparam. Muitas vezes até cristãos acham que não, ainda não está na hora, não é bem assim, não tem alguma coisa diferente ainda para acontecer, mas não há mais nada para acontecer. Tudo tem se cumprido e o Senhor está, Jesus Cristo está só aguardando aquele sinal. Vai buscar a amada igreja, que nós estejamos preparados mesmo. No versículo seguinte, no versículo 4, ele diz: naquele dia, vejam bem, Zacarias está sempre mencionando aquele dia. Era um dia muito longe de Zacarias e do povo daquela época, mas ele estava profetizando coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Deus, ele nunca nos deixou sem aviso. Ele nunca fez nada assim inesperado, pegando o seu povo desprevenido. Não, ele sempre avisou, sempre levantou homens para falarem o que estava para acontecer. Então, aqui ele diz: naquele dia, diz o Senhor, porei em pânico a todos os cavalos, e de loucura os seus cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Muitas vezes a gente lê isso aqui e não entende. Até pouco anos atrás, as pessoas não entendiam muitas coisas que estavam nas profecias, mas está acontecendo aquilo que Deus falou para Daniel. Você lembra que Daniel teve todas aquelas visões também do final dos tempos, depois do capítulo 6, né, até o 12, das coisas que iriam acontecer, e quando chega lá no final dos tempos, no final do livro, Daniel diz assim: Senhor, eu não estou entendendo nada do que eu escrevi, do que tu me mandaste escrever. Aí Deus diz para Daniel: Daniel, fica tranquilo, tu vai dormir em paz, sela este livro, porque esse livro não é para o teu tempo, é para o final dos tempos. Aí nós pulando os livros todos da Bíblia, lá de Daniel, e vamos chegar lá no Apocalipse. No primeiro capítulo, ali no versículo 3, diz assim: ó, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que atende às palavras dessa profecia. Ou seja, no final dos tempos, as pessoas entenderiam. Até a geração passada, muitas coisas não podiam ser entendidas. Mas agora a gente lê e entende, está claro aos nossos olhos. Por quê, queridos? Porque nós estamos no final dos tempos. Nós somos a última geração. Nós somos a geração que será arrebatada. Eu não sei se vou passar pela morte, talvez passe, mas estou preparada para passar. Mas talvez eu não passe, talvez eu veja, ouça o som da trombeta tocar e seja arrebatada com a igreja. Isto é muito certo, assim como toda a palavra que está escrita na Bíblia é certa, a vinda de Jesus é certa. Então, quando nós lemos isso aqui, que fala assim, ó, sobre loucura, né? Porém, em pânico a todos os cavalos e de loucura os seus cavaleiros, quando fala de loucura, e depois fala de cegueira, né? Os exércitos inimigos enlouquecerão e não saberão para onde ir. Deus confundirá tanto cavalos quanto cavaleiros do exército inimigo.
Mas que cavalos são esses? Que cavaleiros são esses? Lembram que lá no Apocalipse está escrito que se levantará um exército de 200 milhões de soldados, de homens. Aonde que há um exército tão grande? Mas vão se levantar. Se está escrito, é porque isso vai acontecer. Aí, vamos pensar outra coisa. As guerras hoje não são mais feitas a cavalo, corpo a corpo, soldado contra soldado. O que, como que as guerras estão acontecendo aos nossos olhos hoje? É com satélite, é com radares, é lançando bombas, mísseis, mas todas esses equipamentos, tanques, tudo, necessitam serem, como é que eu digo, teleguiados por satélite, porque hoje é tudo por intermédio de computadores. Por isto que na nossa geração, que é na nossa geração, que tudo isso está sendo descoberto. O homem está indo à Lua, o homem está voltando, o homem lança mísseis a longas distâncias. A guerra não precisa mais ser a corpo, e nós estamos vendo guerras, né, de Israel contra ali os palestinos, contra aquele grupo terrorista, estamos vendo a Rússia contra a Ucrânia e tantos países que estão em guerra, mas tudo por intermédio usando o computador, usando satélites que guiam esses computadores. Agora imagina uma coisa. Lá está Jerusalém. O exército inimigo está todo em volta. De outros lugares, de outros países, tudo está direcionado as bombas, todos os equipamentos bélicos estão direcionados para Jerusalém. Não há mais como este povo se livrar. Chegou o momento em que eles serão totalmente dizimados. Israel vai sair da face da terra, vai ser exterminado. Mas neste momento acontece uma coisa. Aquele satélite que está lá, teleguiando todos os armamentos, computadores, todas as coisas, ele entra em pane. Ele para de funcionar. Isto será algo assim que vai enlouquecer as pessoas. Vai enlouquecer, porque ninguém vai saber como arrumar aquilo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E eles ficarão, como diz aqui, ó, não saberão o que fazer. Deus confundirá tanto cavalos quanto cavaleiros, tanto as armas de guerra quanto os homens que estavam no comando destas armas. Que loucura que vai ser, meu Deus do céu! E as pessoas não se dão por conta que todas as coisas estão no comando de Deus e nada do que a gente faz pode ser feito sem a permissão do nosso Senhor. Glória seja dado a Jesus Cristo. Então, os líderes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. E é claro, eles vão reconhecer o poder de Deus para livrar o seu povo. Os líderes e os habitantes de Judá terão seus olhos espirituais abertos.
Só Deus para ter feito uma coisa dessas, eles vão pensar. No momento que nós seríamos exterminados, acontece isso. Deus está conosco. Que glória que vai ser este momento. Em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 39, eu coloquei esse versículo aqui que nos diz assim, ó: hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra, e nenhum outro há como ele. Nós, glorificado seja o seu nome, já sabemos disso, mas o povo de Israel só vai reconhecer naquele dia, depois de passarem tantos trabalhos, tantas perseguições, tanto sofrimento, mas eles reconhecerão o poder de Deus para livrá-los das mãos dos demais povos que estavam ali. Aí, naquele dia, lembra como Zacarias está falando? Sempre daquele dia, no final da grande tribulação. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles consumirão a direita e a esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Olha só, os exércitos inimigos estarão tão apavorados, tão cegos, enlouquecidos, eles não vão saber para que lado correr. Então, naquele dia, os chefes de Judá serão como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. E eles vão consumir todos à direita e à esquerda, porque Deus lhes dará um poder tão grande que será inexplicável. Não será um poder do homem, mas será um poder vindo da parte de Deus, que consumirá todos os povos em redor, a todos aqueles que estiverem ali ao seu próprio naquele lugar. E aí, olha a promessa grandiosa. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo, ali mesmo. Que coisa preciosa, irmãos! É a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. No versículo 7, nos fala: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Por quê? Por que Judá será o primeiramente salvará as tendas de Judá? O livramento, como nós vimos ali no slide anterior, ele vem de Deus e não da força humana. Isso nós já vimos. As tendas de Judá fala dos judeus que viviam fora de Jerusalém e nas áreas rurais. E a casa de Davi se refere à sua descendência, porque Jesus veio da descendência de Davi. E aqui o Senhor, então, salva todos esses habitantes de Judá, para que a glória de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá, porque Judá foi um povo escolhido de Deus, quando eles
se separaram, formando as 10 tribos do norte, que ficaram sendo chamadas de Israel, e as 2 tribos do sul, chamadas de Judá. E eles agora voltarão em glória, eu posso dizer, porque a vitória deles será algo assim incrível, inédito entre as nações. Naquele dia, eu gosto desse naquele dia. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Deus vai restaurar a linhagem real da casa de Davi. O mais fraco deles será como Davi. Nós conhecemos a história de Davi como ele sendo um jovem, um adolescente. Ele venceu o gigante Golias, não pela sua força, mas pela força que Deus lhe deu. Assim, Deus vai dar essa força para todos os habitantes de Jerusalém, e até o mais fraco, aquele que acha que não consegue, Deus vai dotá-lo com uma força tão grande que ele vai entrar naquela luta para exterminar todas as nações que vieram contra o povo de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. É emocionante sabermos, queridos, que é este Deus que nos cuida. É esse Deus que nós cremos, é este Deus que nós almejamos um dia estar com ele. Glorificado é o teu nome. No versículo 9, continua: naquele dia, no final da grande tribulação, quando Jerusalém estiver cercada, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e serão destruídos, né? Porque Deus aqui, ele amaldiçoa todas as nações. Lembram da promessa que foi dada para Abraão? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações que te abençoarem serão abençoadas, e todas as nações que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. E a promessa ali vai se cumprir inteiramente, porque Deus é fiel às suas promessas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ainda que os exércitos inimigos sejam numerosos, serão numerosos mesmo, e bem preparados, que serão mesmo, mas o Senhor dará a vitória ao seu povo. A vitória é nossa, queridos, em nome de Jesus. Tu está lutando, está com problema? Entrega para o Senhor. A vitória é Ele que nos dá. E no versículo 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Nesse versículo, porque a gente vê que quando o Senhor dá essa vitória para eles, eles vão olhar para cima e vão ver Jesus voltando dos céus, com um grande exército acompanhando ele. Esse exército é algo emocionante da igreja ouvir, ver e crer, porque este exército que voltará com Jesus será
nós, os salvos, aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram transformados, ressuscitaram e que foram naquele grande dia para estar com Jesus. Lá nós vamos estar durante 7 anos, nas bodas do Cordeiro. E no final da grande tribulação de 7 anos, quando este povo muito vai sofrer, será anos, como diz, que nunca na terra houve coisa igual, o sofrimento que vai haver. Nós tivemos agora aqui no Rio Grande do Sul, esse mês inteiro, essa catástrofe que houve, tão triste com essa enchente, foi terrível. Mas o que vai acontecer durante os 7 anos da grande tribulação não é nada isso aqui que aconteceu conosco. Será algo terrível, inexplicável. E este povo de Israel será o que mais vai sofrer. E todo aquele que não aceitar o sinal da besta que sofrerão. Mas, irmãos, queridos, naquele dia, o último dia da grande tribulação, Jesus vai voltar com os santos, os seus santos, com a sua igreja, e o povo que estiver ali em Jerusalém, o povo de Israel, vai levantar seus olhos para cima e vão reconhecer Jesus. É algo maravilhoso. Eles vão reconhecer Jesus. Eles olharão para aquele a quem transpassaram, a quem mandaram matar. E eles chorarão amargamente, eles prantearão, eles não saberão o que fazer de tanta dor por não terem reconhecido o seu Messias. Lá em Apocalipse nos fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que nós possamos agora entender que Jesus é o Messias tão esperado e que possamos ir com ele neste momento que está tão pertinho. O Espírito Santo leva as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Mas como é que eu faço? Tu pode perguntar. É só aceitar a Jesus Cristo. É só entender que é por intermédio dele que tu obtém a salvação, para não passar por esses horrores que vão acontecer daqui a pouquinho mais. Muitos da nossa geração vão passar pela grande tribulação. E isso é muito triste, queridos, é muito triste. Jesus, ele foi ferido pela lança de um soldado romano. Nós vimos isso nos evangelhos. E todos se lamentarão pela morte de Jesus nesse dia. Alguns se arrependerão de seus pecados e participarão da vinda do reino como habitantes da Nova Jerusalém. Outros se lamentarão não por seus pecados não confessados, mas ao perceberem que não foram salvos. Mas os israelitas se converterão ao Senhor, porque esse é o plano de Deus. Então não vamos perder essa oportunidade. Estamos nos tempos finais, nos últimos tempos, onde há ainda uma oportunidade, mas chegará o dia que essa oportunidade terá acabado. Naquele dia, lá no versículo 11, está escrito: naquele dia, no último dia da grande tribulação, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Esse pranto, né,
que houve, está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, os irmãos podem ler o que aconteceu, que foi um luto nacional pela morte do rei Josias. O rei Josias foi um bom rei, mas ele foi morto no Vale de Megido, no ano de 609 a.C. Ele foi morto pelo faraó Neco, o rei do Egito, na batalha ali de Megido. E o povo foi um lamento assim da nação inteirinha, que choraram pela morte daquele rei. A mesma coisa Zacarias está dizendo aqui, que o pranto vai ser muito grande lá em Jerusalém, quando eles lembrarem e eles reconhecerem que mataram o seu Messias, que não entenderam que Jesus era o Messias. E no final, aqui dos versículos 12 a 14, eu coloquei já a explicação assim: a terra pranteará. A terra, que terra? A terra de Israel, e cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, que representa os reis, as lideranças políticas de Israel. E eles vão prantear, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte. A casa de Natã está representando os profetas e as suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte. Eles vão prantear também quando reconhecerem que Jesus era o seu Messias. E a casa de Levi nos fala sobre os sacerdotes e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte. Os Simeitas eram aqueles que serviam ao Senhor. Eles não tinham um serviço pré-determinado, mas era uma família que servia em todos os pontos, aonde precisavam, eles estavam ali ajudando. E nesse dia, a família dos Simeitas chorarão amargamente, e as suas mulheres à parte. E todas as demais famílias, cada família à parte, de todas as classes sociais, e suas famílias à parte. Todos estarão lamentando e chorando amargamente. Mas depois do pranto e do perdão de Deus, glória a Jesus, Israel conhecerá a alegria da salvação e habitará ali em Jerusalém, onde Jesus Cristo vai reinar para todo sempre. Olha que promessa gloriosa, irmãos. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. Aceita Jesus. Arruma a tua vida. Se tu tem alguma dúvida, tem misericórdia, ora ao Senhor, pede, Senhor, me esclarece isso que eu não estou entendendo. E Ele vai te explicar, porque Ele enviou o Espírito Santo, e Jesus disse que o Espírito Santo faria com que nós lembrássemos de todas as coisas que Ele falou quando esteve aqui na Terra. Que Jesus abençoe, amados, a cada um, em nome de Jesus Cristo. Glorioso e santo é o teu nome, Senhor. Amém.